Olá, alunos. Aqui é o professor Gelson Ribeiro e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório e sobre o sistema digestório. Vamos apreciar aí o vídeo que eu preparei para vocês para a aula de hoje, ok? Prestem atenção. Inspira, expira. Inspira, expira. Entra o ar, sai o ar. É assim o tempo todo. Você pode estar na escola, correndo, comendo, vendo TV, dormindo, não importa. Lá está você, inspirando, expirando, puxando o ar, mandando o ar embora. Mas por que a gente respira? Porque somos formados por células, milhões de células, e cada uma precisa de um pouco de ar. Tem que ter ar para todas. E quando a gente faz um exercício físico, como dançar ou jogar futebol, as células precisam de mais ar. Por isso, a gente respira mais depressa e o nosso coração bate mais forte. Mais ar, mais ar. A respiração é a função mediante a qual as células vivas do corpo tomam oxigênio e eliminam dióxido de carbono. É um intercâmbio gasoso entre o ar da atmosfera e o organismo. O sangue circula dentro de diminutos vasos adjacentes a cada célula corporal. E são os glóbulos vermelhos do sangue que levam oxigênio aos tecidos e extraem dióxido de carbono. Nos pulmões, os glóbulos vermelhos descarregam seu dióxido de carbono no ar e dele tomam sua nova carga de oxigênio. O processo se chama hematose. O sistema respiratório está formado por vias respiratórias que compreendem cavidades nasais, faringe, traqueia, árvore bronquial, que conduzem, aquecem, umedecem e filtram o ar inalado das partículas de pó e gases irritantes antes de sua chegada à parte pulmonar. A parte respiratória dos pulmões é formada pelos pulmões com os bronquíolos respiratórios, os alvéolos pulmonares e o tecido elástico. Todas as vias respiratórias, das narinas até os bronquíolos terminais, se mantêm úmidas pela presença de uma capa de células denominada epitélio, que produz uma substância chamada muco. O muco umedece o ar e impede que as delicadas paredes alveolares se sequem, ao mesmo tempo que apanha as partículas de pó e substâncias estranhas. No epitélio, também há células ciliadas. Os cílios são espécies de pelos na superfície da célula que têm um movimento ondulatório. Esses movimentos fazem com que o muco flua lentamente até a laringe. Depois o muco e as partículas que leva presas são deglutidas ou expelidas pela tosse. A respiração é uma das funções essenciais do organismo. Consiste em fornecer oxigênio ao sangue. Oxigênio esse que será levado a todas as células. Sem oxigênio, os tecidos e, portanto, o organismo inteiro, não poderiam viver. O oxigênio está contido no ar, e o ar entra em contato com o sangue, mediante um aparelho chamado respiratório, que permite as trocas entre o sangue e o ar. E o ar cede ao sangue o oxigênio. O sangue, por sua vez, por meio dos pulmões, abandona o anidrido carbônico, que é um produto de rejeição da respiração celular. A respiração se exerce por meio de uma série de atos tais que permitem a passagem do ar através das vias respiratórias, começando pelo nariz, que é onde a gente pega o ar. Dentro do nariz há um monte de pelos. Eles servem como um filtro, já que o ar pode estar sujo. E contra a sujeira, espirro nela. Sim, é um dos motivos por que a gente espirra, para expulsar impurezas que vêm junto com o ar expirado. A sujeira vai sair a mais de 160 km por hora. O ar pode entrar pela boca também, mas nesse caso não é filtrado. É por isso que dizem, em boca fechada, não entra mosquito. Para o ar, a boca deve ser como uma rua de mão única, só saída. Do nariz ou da boca, o ar passa por um grande túnel. No começo do túnel está a glote. Ela só deixa entrar o ar, impedindo que alimentos passem. Depois vem a laringe, muito importante para a voz. Por isso que a gente fica rouco quando tem laringite. É quando a laringe está doente. Em seguida, vêm as cordas vocais. São elas que regulam o ar, quando a gente fala grosso ou fino. Logo embaixo, vem a traqueia. É o último lugar por onde o ar passa antes de chegar aos pulmões. Ou primeiro, quando o ar está saindo. Como o nariz, a traqueia tem um filtro de pelos,
que não deixa que nenhuma partícula passe para os pulmões. No começo dos pulmões estão os brônquios. A gente só lembra deles se tem bronquite, mas são muito importantes. Os brônquios formam uma rede através do pulmão, levando o ar por caminhos cada vez mais estreitos até os alvéolos. A bronquite faz esses caminhos ficarem muito mais estreitos, causando falta de ar. Alvéolos pulmonares é onde termina o sistema respiratório. Aqui, o ar é passado ao sangue e começa outra viagem. Para a gente, o principal componente do ar é o oxigênio. Então, o sangue vai pegar o oxigênio com seus glóbulos vermelhos e levá-lo até as mais remotas células. Pensa que demora? Que nada. Isso acontece muitas vezes por minuto. É nos alvéolos também que chega o sangue sujo, com o ar usado. Lembra que o coração manda o sangue sujão para o pulmão? Quando você respira, as células transformam o oxigênio em gás carbônico. Os alvéolos pegam esse ar usado e mandam embora, pelo mesmo caminho por onde entrou: brônquios, traqueia, cordas vocais, laringe, nariz ou boca. Então quer dizer que, quando a gente fala, nossas palavras estão cheias de significado. E gás carbônico? A peça central do movimento da respiração é o diafragma. Ele fica logo abaixo da caixa torácica. Para o ar entrar, ele abaixa e empurra o estômago. Para expulsar o ar, ele levanta e empurra para cima. Portanto, quando você fala, é o diafragma que está mandando o ar para cima. E o que é o soluço? Às vezes, a gente está comendo e engole ar junto. Então a glote fica confusa, não sabe se abre, se fecha. E o diafragma entra em ação, empurrando o ar para cima para expulsar algum alimento que possa ter entrado. Aí, para o soluço ir embora, cada um tem uma receita: beber água pulando num pé só, prender a respiração e contar até 83, pular corda enquanto assovia o hino nacional e outras loucuras. Agora vamos entender como funciona o nosso sistema digestório. Para isso, imagine que tudo que você quer é comer um bom lanche. E aí você escolheu pedir o seu sanduíche preferido. Aquele sanduíche que derrete na boca quando você morde o pedaço, sente todos os ingredientes juntos, conferindo um sabor perfeito dos deuses. Deu fome, né? Mas vamos ver para onde que essa delícia vai depois de matar quem é que estava te matando. Antes de tudo, você sabe qual é a função da digestão? É transformar macromoléculas em micromoléculas, deixar tudo que ingerimos no menor tamanho possível para o organismo conseguir absorver os nutrientes. E para fazer isso, a digestão ela é dividida em duas partes. A parte física, que é a parte da mastigação, da deglutição e do peristaltismo. Tá, mastigar, engolir, entendi. Agora, prof, esse peristrói, o quê? O peristaltismo, gente, é o movimento que os órgãos fazem para o alimento seguir o seu caminho no tubo digestivo. Basicamente, para fazer ele andar para onde ele tem que ir. Afinal, um hambúrguer desse tamanho precisa de esforço para seguir o seu destino, né? Já a parte química desse processo, cara, acontecem reações químicas chamadas de hidrólises enzimáticas, que englobam a salivação na boca, a quimificação no estômago e a quilificação no intestino. E além disso, o processo digestório é dividido ainda em 4 fases. Começando pela ingestão dos alimentos, que aí ocorre a digestão e depois a absorção e, por fim, a eliminação. Bom, depois de ingerir o seu sanduíche, a digestão começa já na boca, que tem pH 7, ou seja, um pH neutro. Os dentes vão triturar esse combinado de pão e carne, ou soja, se você for vegetariano, aumentando a superfície de contato e facilitando a reação química que falamos agora há pouco, a hidrólise. A língua vai ajudar a movimentar esse pedaço do céu, que é o seu sanduíche. Além de proteger a gente de comer algo estragado, já que sentimos gosto, e aí imediatamente podemos detectar qualquer indício de anormalidade na maionese da tia, onde você comprou o seu sanduba, por exemplo. Na boca, contamos também com as glândulas salivares, para produzir a saliva, que é composta por enzimas, como a ptialina ou amilase salivar, que inicia a digestão dos carboidratos. Guarda isso, porque isso é importante. Aí depois que a gente finalmente consegue engolir um naco, um pedaço desse sanduba, ele passa pela faringe. A função do órgão é basicamente dividir o sistema digestório do sistema respiratório. Sabe quando, sem querer, você
entre aspas, engole errado, o alimento deve seguir da faringe para o esôfago e o ar deve seguir da faringe à laringe. Passando da faringe, o seu sanduba chega ao esôfago. É aqui que se iniciam os movimentos peristálticos, que falamos no início do vídeo. Esse rebuliço todo vai conduzir o bolo alimentar, que antes era um hambúrguer, para o estômago, a nossa próxima parada. Agora estamos no estômago, e a coisa muda de cenário. Para começar, o seu sanduíche que virou bolo alimentar agora passa a se chamar quimo. Ele certamente não é mais aquela imagem bonitona com queijo derretido que você postou no Stories. O pH do estômago também é diferente. É 2, sendo um pH ácido. Esse pH depende da secreção do HCl, que é o ácido clorídrico, que além de modificar o pH, ativa a pepsina e combate os eventuais micro-organismos presentes no seu sanduba. Aí começa a digestão das proteínas do seu hambúrguer, com a pepsina, que é uma enzima que transforma as proteínas em peptídeos, moléculas bem menores. Agora, o quimo segue para o intestino, que de tão grande é dividido em 2 partes. O intestino delgado e o intestino grosso. A primeira partezinha do intestino delgado, os primeiros 20, 25 centímetros, a gente chama de duodeno, que é responsável pela produção do suco entérico, que contém as enzimas lipases, disacaridases e peptidases. No duodeno é onde termina a digestão do quimo também, só que com a ajuda de 2 glândulas acessórias, que são o pâncreas e o fígado. Vocês já ouviram falar no suco pancreático? Não é nenhum suco para acompanhar o seu sanduíche, claro. É um líquido que o pâncreas produz e que contém bicarbonato de sódio. E isso vai proteger o intestino, neutralizando o quimo, já que ele vem ácido do estômago. O pâncreas também vai produzir a tripsina e a quimiotripsina para acabar a digestão das proteínas e outras enzimas, como a amilase e a lipase pancreáticas, para digerir outros tipos de nutrientes também. Outra função para não deixar de esquecer é que o pâncreas produz insulina e glucagon com a finalidade de regular a glicose no sangue, ok? Já o fígado, diferente do pâncreas, não vai produzir enzimas, mas sim substâncias como a bile, que fica armazenada na vesícula biliar e que tem como função emulsificar as gorduras presentes na batatinha frita que você pediu de acompanhamento. E não se esqueça, bile não contém enzimas e faz somente a digestão mecânica de lipídios. E aqui, aquele sanduíche gostoso que você comeu muda de nome mais uma vez. De quimo passa a se chamar quilo, num processo que falamos lá no início do vídeo, chamado quilificação. A última parte do intestino delgado é a do jejuno e ilho. Você teve todo o trabalho de digerir para quê, né? A absorção. Nas microvelocidades do jejuno ilho, ocorre uma intensa absorção de nutrientes. Agora, quando o quilo vai para o intestino grosso, a principal função é fazer a absorção da água e dos sais minerais. E o que não foi absorvido? Acho que você já sabe, nem é spoiler do que acontece. Se transforma em fezes. Elas, por fim, são armazenadas e eliminadas pelo reto. E assim, chegamos ao fim da jornada de um lanche pelo sistema digestório do nosso corpo. Agora, antes de pedir os seus lanches, você já sabe o que acontece com eles, né? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. E até a próxima aula. Não se esqueçam de dar o seu like, se inscreverem no canal e comentarem as suas dúvidas. Um grande beijo e até a próxima aula.